Então, gente, vamos dar início à nossa live. Estou aqui com a Clara Morgana, assistente social, ex-conselheira tutelar do município de Rio Largo, membro do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual no município de Rio Largo. Eu sou Leilane Ferreira, sou psicóloga também, membro do CMDCA e do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual aqui no nosso município. É um prazer estar aqui com vocês, receber Clara também, para a gente bater esse papo sobre o projeto que foi realizado, que está sendo realizado, que continua, é o Comitê Permanente de Enfrentamento à Violência Sexual, que se iniciou em 2018 e que nós estamos promovendo anualmente as ações em prol do enfrentamento da violência sexual aqui no nosso município. Então, nós vamos dar início pensando primeiro, né? Como foi a criação desse projeto, quais os objetivos do projeto, como foi a trajetória para que a gente iniciasse o comitê aqui no município de Rio Largo. Então, a Clara esteve desde o início do comitê e ela vai falar um pouco para a gente sobre essa trajetória, sobre o porquê de criar um comitê de enfrentamento à violência sexual no município de Rio Largo, que levou a criar esse projeto e como foram os primeiros encaminhamentos para que ele se tornasse realidade no nosso município lá em 2018. Clara, fique à vontade. Leilane, só regula o meu tempo, senão não vou deixar tempo para tu falar. Preste atenção aí. Mas enfim, antes de iniciar, só dizer que é uma satisfação enorme estar dividindo esse espaço com você e estar fazendo parte desse projeto junto com o pessoal da promotoria e do comitê. Enfim, é de uma importância sem igual iniciativas como essa, principalmente nos tempos atuais de tantos retrocessos que nós estamos vivenciando. Então, como você bem colocou, o comitê ele surgiu no ano de 2018. E aí, na época, eu era conselheira tutelar aqui de Rio Largo. E devido às grandes notificações, a frequência com que nós éramos notificados sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, e esse número também chamou a atenção do Ministério Público. E, diante dessa situação, Dr. Cláudio, ele começou a articular as instituições que atendem e que trabalham com crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A partir dessa articulação, aconteceram sucessivas reuniões junto ao Ministério Público, os dois conselhos tutelares, que aqui em Rio Largo nós temos 2 conselhos, e aí o próprio CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CREAS, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, as Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, a 12ª Gerência Regional de Ensino e algumas instituições, algumas organizações não sociais, algumas ONGs que prestam serviços também no município. A partir daí, várias reuniões aconteceram e no mês de maio, nós iniciamos a construção de uma agenda coletiva de ações, de uma agenda que pudesse concentrar e articular as ações das diversas instituições, uma vez que as ações coletivas, as ações integradas, obviamente surgiria mais efeito do que articulações soltas e pontuais. A partir de então, nós começamos a desenvolver várias atividades com crianças e adolescentes, várias atividades com os profissionais que atendem as crianças e adolescentes que são vítimas. E aí, com o objetivo de, sempre na perspectiva de enfrentamento à violência sexual, de instrumentalizar os profissionais que atendem, os profissionais que recebem a demanda lá na ponta, e instrumentalizar também as crianças e os adolescentes, incentivando-os à autoproteção. Sempre com essa perspectiva, sempre com os objetivos de levar conhecimento, de
e para além do conhecimento, de levar autonomia, digamos assim, para que essas crianças, para que esses adolescentes, eles pudessem, e eles possam também, o nosso trabalho continua, ser capazes de reconhecer situações de violência e ser capazes de entender quais órgãos, quais as pessoas que são responsáveis pela proteção e que eles podem pedir ajuda. Nesse sentido, foi-se criado a figura do articulador municipal. O que era isso? Tanto nas instituições de educação, tanto nas escolas, quanto nas instituições de saúde, nas unidades básicas de saúde, foi instituída uma pessoa de referência, uma ou duas pessoas de referência, para que elas pudessem estar fazendo esse trabalho de articulação, de levar o conhecimento, de levar os instrumentos adquiridos para os outros companheiros e ser também uma pessoa de referência naquela instituição que tivesse aberto, que tivesse condições de receber a denúncia e de dar o encaminhamento necessário. Em outras lives, em outros espaços, nós conversávamos da necessidade dos profissionais estarem instrumentalizados, dos profissionais saberem o que fazer quando a demanda chegar. Porque, pelo menos na minha formação enquanto profissional, a gente não discutia isso, nós não somos formados para lidar com uma situação como essa. Não sei se na tua formação enquanto psicóloga teve algo do tipo, mas na minha, infelizmente, ainda é muito deficitária. Verdade, Clara. As nossas formações, de uma maneira geral, né, não nos instrumentalizam para essas ações. E aí, quando você traz a composição do comitê com várias instituições que lidam diretamente com crianças e adolescentes, a gente vê a importância do projeto em abraçar o município de uma maneira geral, como um todo. E aí, nesse movimento de instrumentalizar os profissionais da saúde, da educação, da assistência social, todos eles, né, participando ativamente das ações, de forma a serem instrumentalizados, entenderem o percurso, as principais características, por exemplo, das crianças e esse fluxo de atendimento também. Quando a criança chega ou adolescente chega ao serviço, o que é que a gente pode fazer? Quando a denúncia surge, por exemplo, na escola, quais os caminhos que os professores ou os profissionais de educação podem fazer a partir daí? Quando chega ao conselho tutelar, quando chega à saúde, né, quais são os percursos? Então, o comitê traz também a tentativa de criar esses caminhos, de instrumentalizar as pessoas que compõem esses serviços, aí saber, identifico a situação e o que é que eu faço com essa situação agora, a partir daqui, por onde eu começo, por onde eu posso caminhar. Então, é muito importante que a gente traga essa clareza, né, e que o comitê surge principalmente com essa atribuição, com esse objetivo, enfrentar a violência, instrumentalizar os profissionais e fazer também crianças e adolescentes perceberem situações, né, de violência e se colocarem, né, nessas situações, procurando pessoas de referência para que possam ser protegidas em situações dessa magnitude. Então, você falava também da metodologia, né, dos diferentes atores e dessa figura do articulador, e desse articulador em cada área para que pudesse fazer chegar à ponta o que o comitê conversava, mobilizava e o que era preciso chegar justamente nas crianças e adolescentes, na sociedade geral, né, na sociedade civil como um todo, essas informações. Então, em relação a essas categorias, a esses componentes do comitê, quais eram as principais ações realizadas por cada um deles? Uhum. E aí, nesse trabalho de articulação da rede, como eu já tinha colocado, foi realizada uma agenda coletiva de ações e os trabalhos passaram a ser articulados, não mais pontuais isolados. E aí, como que isso aconteceu? No âmbito da formação, só para deixar claro, no âmbito da formação e no âmbito da mobilização, certo? No âmbito da formação, o que foi que nós fizemos?
nós realizamos diversos seminários de formação profissional para lidar com as situações que vinham acontecendo. Os profissionais, alguns, obviamente, ficavam sem ter noção de como agir, do que fazer, de para onde encaminhar. Então, nesse sentido, foram realizados seminários de formações integrados com o pessoal da saúde, com o pessoal da educação. Os articuladores, eles participavam desses espaços e mobilizavam os demais companheiros lá na ponta do serviço, certo? Então, para além desses seminários, foi-se estabelecido também um instrumento de notificação, uma fichinha de notificação, a qual assegurava o sigilo, obviamente, de quem está denunciando. E aí, desde já, é importante também deixar claro a importância da denúncia, inclusive consta em lei a obrigatoriedade do profissional da saúde, do profissional da educação, realizar a denúncia em casos de suspeita ou de confirmação de maus-tratos. Então, não cabe ao profissional que está atendendo a situação saber, ter certeza, investigar se de fato aconteceu ou não, mas cabe ao profissional a proteção. E é nesse sentido de proteção que deve ser realizada a denúncia, certo? Então, foi estabelecido uma ficha de notificação que assegurava a denúncia. Então, o profissional, ele preenche a fichinha e encaminhava diretamente ao Ministério Público. O Ministério Público acionava os demais atores da rede para estar agindo na defesa, na proteção, salvaguardando os direitos da criança ou do adolescente que estava em situação de risco naquele momento, certo? Isso no âmbito da formação. No âmbito da mobilização, o que foi realizado? Em articulação da assistência com a educação, foram realizadas tendas itinerantes. Como eram essas tendas? E conversas também lá no âmbito da escola. Mas, enfim, como que as tendas funcionavam? Em cada bairro foi identificada uma escola que tivesse fácil acesso, que fosse de uma localidade de grande circulação, de pessoas, de grande movimentação. E o que foi realizado? Nessas tendas, alguns estudantes, eles participavam dessas tendas, nas quais eram conversado como eles reconhecerem a situação de violência, o que é violência sexual, obviamente, como eles reconhecerem, onde eles podem pedir ajuda. Então, eram feitas discussões dinâmicas, atividades lúdicas e educativas, com construção de cartazes, inclusive. E aí, esses estudantes que participavam das tendas, que participavam de todas as discussões para as escolas, eles levavam também essa discussão para os outros colegas. Os cartazes que eles construíam nas tendas, o material das atividades, a produção das atividades que eram produzidas nas tendas, eles levavam também para as escolas. Então, teve escola que fez uma amostra pedagógica expondo os produtos das atividades. E, assim, foi uma coisa fantástica, criou uma dimensão surreal no município, que por onde você passava em Rio Largo, você via um cartazinho, você via um panfleto, enfim. E isso... O que é mais importante é fazer com que adolescentes e crianças se tornassem protagonistas nesse sentido, né? Deles mesmos produzirem, né, esse material de divulgação e de conscientização da população em relação à violência que eles poderiam estar sofrendo. Então, assim, esse movimento de criar neles, criar com as crianças e adolescentes esse protagonismo, incentivar, mobilizá-los a essa ação é super importante para o desenvolvimento deles, né? Coisas que a gente precisa estar sempre incentivando, que eles estejam, né, nesses lugares que são deles por direito, que a gente precisa estar sempre incentivando e abrindo as portas e lembrando que é por eles e para eles que nós estamos nos mobilizando nesse projeto e em tantos outros. Exatamente. E a importância de eles construírem os espaços junto com os profissionais. Porque uma coisa é quando
a demanda vem de baixo para cima. Outra coisa é quando a demanda é quando o conhecimento é construído no coletivo. Então, eles se sentiam partes da discussão, eles se sentiam partes, inclusive no sentido de estarem atentos quando possivelmente as situações de violências poderiam acontecer com eles e principalmente com os colegas também. E assim, várias as vezes que no decorrer das conversas, que no decorrer das oficinas, a gente tinha que ter jogo de cintura e contornar a situação, porque as crianças, na espontaneidade, que é característica da fase infantil, elas levantavam a mão e diziam: tia, isso acontece comigo. Então, assim, a gente tinha que ter o jogo de cintura para não fazer com que, não interromper a fala da criança, obviamente. Aquele espaço era dela, aquele espaço era de discussão, era de construção do conhecimento, mas entender também que aquele espaço não era o espaço dela se expor, de saber lidar com a situação, de contornar, e a partir daquela manifestação a gente dar seguimento aos procedimentos cabíveis, aos procedimentos necessários. Então, assim, pode falar. Não, isso que eu ia dizer, é justamente criar neles esse entendimento, não é? Da exposição e da necessidade de pedir ajuda. Porque muitas vezes as crianças e adolescentes, por medo de se expor, ou por medo, né, do que os pais ou os familiares, ou de uma maneira geral as pessoas vão pensar, acabam escondendo as situações e não tendo essa disponibilidade, não achando saídas para encontrar alguém que pudesse contar. Então, criar esse ambiente, essa atmosfera é essencial para dar segurança a essas crianças e adolescentes, para que eles possam dizer, para que eles possam falar sobre aquilo que está acontecendo com eles ou com colegas, como você bem colocou. E aí, nas escolas, principalmente, acontecia bastante, né, de chegar alguém e dizer assim: ó, tia, né, uma colega minha está passando por isso, mas ela não sabe o que fazer. E aí a gente começa a identificar esses casos a partir dessa mobilização dos próprios adolescentes. Uhum. E para além do medo, também tem a questão da falta de conhecimento, da normalização daquele toque, daquele carinho, que é daquele toque que é considerado como um carinho. Então, assim, a partir do momento que a gente desmistifica de que determinadas situações, de que determinadas ações não é normal, não é comum, não condiz com a idade daquela criança, daquele adolescente, ele passa a se aquela situação acontece com ele, ele passa a se enxergar enquanto vítima. Então, assim, porque muitas vezes a literatura aponta que algumas situações de violência sexual contra crianças e adolescentes, ela não se dá diretamente através da ameaça, mas sim da sedução, da violência disfarçada de carinho. E aí é importante que a gente venha discutir, que a gente leve essa temática diretamente para quem é afetado, obviamente, para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Não é sempre que eles vão estar sob a proteção de um adulto responsável que o protege. Daí a necessidade de instrumentalizá-los e de incentivar a autoproteção. E aí cai-se por terra a bandeira levantada de que sexo quem ensina é papai e mamãe em casa. Porque a educação sexual ela não vai ensinar a fazer sexo. O ato sexual é normal de todo e qualquer animal, inclusive da pessoa humana. E assim, não precisa ensinar, a pessoa vai saber fazer quando chegar a hora. O que precisa é fazer com que as crianças entendam e compreendam sexualidade. Entendam e compreendam que há partes do corpo que são partes íntimas e que não podem ser tocadas por pessoas para além da higiene pessoal e do autocuidado. E aí a gente entra numa polêmica, não é, Clara? Da educação sexual, como você bem colocou, nas escolas, né? E aí, entendendo que, quando a gente começa a entender que educação sexual na escola é muito mais amplo do que a relação sexual em si, a gente entende que
A educação sexual é uma forma de proteção das crianças, e aí desde a educação infantil a gente começa a olhar com outros olhos. Então, eu creio que essa mobilização, o comitê trouxe também esse clareamento, essa conscientização para as pessoas, os profissionais da educação, os profissionais da saúde, para que entendessem que, peraí, educação sexual não é isso, né? Não é ensinar as crianças a fazer isso ou aquilo. É ensinar as crianças as partes do seu corpo, a elas se protegerem, a respeitarem o seu corpo e o do outro. Então, tudo isso eram questões discutidas pelo comitê, pelas ações nas escolas, que era o lugar que eu estava, né, mais ligada. E a gente começou a fazer isso com as famílias também, não é? Então, assim, vejo três grandes focos na metodologia do projeto. A instrumentalização dos profissionais, para que entendessem quando a criança está sofrendo violência sexual e o que fazer. Com as crianças e adolescentes, para que eles reconhecessem casos de violência e pudessem saber por onde agir, por onde caminhar. E também para a sociedade, os pais, os familiares, para que entendessem que muitas vezes as crianças elas não têm essa abertura em casa e tem em outros espaços onde elas podem falar, serem ouvidas e serem protegidas. Então, assim, a gente começou a olhar para esses 3 lugares que dá uma ampliação ao tema. Não é só fazer campanha de mobilização para a sociedade, não é só instrumentalizar os profissionais, mas também as crianças estarem dentro desse processo. Então, esses 3 atores foram mobilizados, né, nas ações do comitê. E, assim, é importante também deixar claro que as estratégias utilizadas pelos profissionais na realização das oficinas, na realização das atividades, eram de acordo com a faixa etária do público-alvo, de acordo com a faixa etária da criança, de acordo com a faixa etária do adolescente, e quando o papo era direto com o adulto protetor, obviamente também a linguagem e as metodologias utilizadas eram outras. Tanto é que nós desenvolvemos uma cartilha ilustrativa sobre violência sexual voltada a crianças e adolescentes. Um dos produtos, lá em 2018, das ações do comitê, foi essa cartilha. Eu ia mostrar a cartilha aqui, mas eu não peguei. Não tá com ela aí. Tudo bem. Não. Se der tempo, a gente mostra no final. Então, assim, a cartilha foi um dos produtos do comitê. E aí eu queria que você trouxesse pra gente. Você tá conseguindo me ouvir? Tá um pouco congelado aqui pra mim. Vigi, não, tô ouvindo tranquila. Então, assim, foi descongelou? Um dos impactos. Eu que tô aqui mais lentinha, mas se tá me ouvindo, tá. Se tá ok pra você, tá. Pra mim tá então, tranquilo. Um dos impactos do comitê, um dos produtos, né, do comitê, foi a cartilha de conscientização, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre que outros impactos as ações do comitê realizaram no município de Rio Largo. Que outros impactos a gente pode observar, né, a partir do comitê instaurado, a partir das ações de mobilização, das atividades realizadas com os alunos, por exemplo, com os pais e com os profissionais. Então, a cartilha foi uma dessas. Então, que outros produtos nós tivemos aí lá em 2018 que repercute, né, até hoje nas nossas ações? A cartilha, nós elaboramos, desenvolvemos e produzimos essa cartilha no desfile cívico municipal do dia 13 de julho. E aí, coincidentemente, o dia da emancipação política do nosso município, conhecido como o dia do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, essa temática ela foi discutida nas escolas e foi levada para as ruas do município. O tema do desfile cívico do ano de 2018 foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, e algumas escolas levaram para as ruas de Rio Largo o tema da violência sexual e deram em via pública, na verdade, um grito de basta. Então, as crianças com as florzinhas, com cartazes dizendo que violência sexual é crime, com cartazes dizendo basta a violência sexual. Então, foi algo marcante. E
Para além disso, nós tivemos a promulgação da Lei 1817, de 2018. E o que é que essa lei diz? Ela é uma das leis que é pioneira a nível nacional. O nosso município ele foi um dos primeiros a estar legislando, a estar assegurando em lei essas questões. E aí, sobre o que a lei versa? Ela traz mecanismos intersetoriais de defesa, de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E aí ela integra as 3 políticas básicas de atenção: saúde, educação e assistência. E aí, o que é que a lei traz? Ela traz a necessidade de estar se discutindo, de estar se trabalhando a educação sexual com as crianças e adolescentes, não apenas como temas transversais nas escolas, mas também nas rodas de conversa, nas salas de espera das unidades de saúde, nos grupos de convivência da assistência social. Então, assim, ela traz a articulação, ela articula a rede de atendimento nesse sentido de educação sexual, nesse sentido de estar trabalhando, de estar divulgando o conhecimento com o corpo, o respeito para com o seu corpo, para com o corpo de outras pessoas. E, enfim, ela traz essa obrigatoriedade de estar se discutindo temas relacionados à educação sexual e ao bullying. Também é importante a gente discutir, também é importante a gente deixar claro o bullying também. E ela traz também a obrigatoriedade da formação continuada dos profissionais que trabalham diretamente com crianças e adolescentes acerca da violência sexual. E ela traz, ela frisa também, ela deixa claro a necessidade de estar se levando-se em consideração a faixa etária de cada criança e de cada adolescente. Reconhece crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direitos, mas que estão em fase de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento social, enfim, que está em fase de desenvolvimento e que essa fase de desenvolvimento é importante ter-se uma atenção especial voltada a ela. Tanto é que com um grande ganho, né, Clara? A lei ela torna a educação sexual algo possível e real nas escolas, algo que nós não tínhamos antes do comitê. Né? Então, assim, a gente vê como fruto super importante a gente mobilizar os profissionais, né, para esse entendimento da necessidade da educação sexual no currículo escolar, em todas as ações da escola, né, pautados também por essa lógica do desenvolvimento da criança, entendendo as faixas etárias, entendendo o que é para cada criança e adolescente aprender sobre o seu corpo, sobre o outro e sobre esse respeito às diferenças. E como você bem traz, no combate a todo e qualquer tipo de violência. Então, isso é super importante, que a gente tenha esse entendimento. As crianças poderem ter acesso, desde a educação infantil, a esse conhecimento que é importantíssimo, é essencial para a vida delas. E assim como a construção do comitê não foi algo horizontalizada, a construção da lei não foi algo imposto. Foi uma lei coletiva, foi uma lei de iniciativa popular apresentada pela vereadora à época, mas que foi construída, foi discutida no coletivo, no âmbito do comitê. Então, incontáveis reuniões nós tivemos de discussão, não, é importante que isso entre, mas deve ser dessa forma, e o que culminou a lei. Então, assim, a lei também, ela prevê essa questão da notificação, da importância da notificação, de como deve ser, e assim como no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela traz as sanções aos profissionais que não cumprirem, caso essa lei seja descumprida, enfim. E, atualmente, não posso deixar a oportunidade de colocar que é importante nós conseguimos a elaboração da lei, nós conseguimos que ela fosse sancionada,
Mas mesmo assim, 2 anos, quase 3 anos após a promulgação da lei, a nossa luta é para que ela seja executada. Não adianta ter a lei, é necessário que ela entre em ação, que ela de fato exista, não apenas no papel, mas de fato lá na ponta. E aí, deixar claro essa necessidade de estarmos nos mobilizando, de estarmos fortalecendo o comitê enquanto pessoas, enquanto instituições, e lutar também para que ela seja de fato efetivada. E tivemos também a apresentação e discussão, nós levamos a temática, nós levamos o comitê a eventos científicos acadêmicos. Nós tivemos, Alagoas sediou a 70ª reunião anual da SBPC, que é a Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, e nós estávamos discutindo o comitê municipal, nós estávamos discutindo a educação sexual na SBPC. Alagoas também sediou o primeiro encontro de direitos humanos internacional. Nós estávamos discutindo, nós estávamos levando o comitê para nesses espaços. Então, assim, quando nós conversávamos sobre as nossas ações, quando nós mostrávamos as nossas leis, depois nós recebíamos inúmeras mensagens, ligações e conversas para entender como foi que isso se deu e para servir também de modelo para outros estados, para outros municípios. Então, a gente vê como se tornou referência, não é, Clara? A mobilização sim, aqui em Largo se tornou referência para outros municípios, outros estados, de como a gente iniciou e os ganhos que nós tivemos. Então, esse espaço de compartilhamento em eventos científicos é de grande importância para divulgar o que nós estamos fazendo, o que foi criado coletivamente, com a agenda coletiva, com a participação de vários profissionais, que culminou, né, nas ações do comitê. Então, super importante essa socialização em espaços acadêmicos, a produção científica, não é? A partir do que nós estamos vivenciando, essa relação entre teoria e prática, que não pode nunca ser apartada, mas sim sempre retroalimentada. A gente pesquisa, a gente pratica e a gente torna isso algum produto para a sociedade, trazendo, né, informações, ampliando aí o conhecimento a partir das nossas práticas. Super importante essa colocação. Exatamente. E aí, para deixar claro também que a nossa prática, ela não simplesmente se deu do nada, a gente não abriu lá o caldeirão da cuca e tirou, vamos fazer isso. Então, a participação em eventos científicos também deixa claro a fundamentação, que a academia está discutindo as necessidades da sociedade, as demandas da sociedade. E, por outra parte, a sociedade se apropria dos conhecimentos da academia para fundamentar e otimizar as suas ações. Então, é essa retroalimentação que tu colocaste, em que a teoria fundamenta a prática. E a prática se concretiza a partir da iluminação da teoria. Então, estão interligados. Então, as nossas ações não foram fundamentadas em achismo. As nossas ações foram fundamentadas na realidade, a partir dos números que o município mostrava e ainda hoje mostra, e foram fundamentadas também em estudos científicos, que fundamentam, defendem e discutem ações desse nível. Então, assim, deixa eu só pegar aqui os dados. Em 2018, no ano de toda essa mobilização das tendas itinerantes, de toda a formação profissional que nós tivemos, no auge das nossas ações, nós tivemos a notificação de 46, deixa eu ver se eu estou enxergando direito, que está um pouco longe, 46 casos de violência sexual aqui em Rio Largo. Continuando as nossas ações, em 2019, nós tivemos 38 casos registrados, e aí eu coloco que os casos, eles foram registrados, esses casos que eu trago, eles foram registrados pelos conselhos tutelares, pelos 2 conselhos tutelares. E em 2020, em plena pandemia, nós tivemos a notificação de 26 casos. Então,
trago também à discussão a necessidade de nós estarmos atentos aos sinais de violência sexual e nós sermos responsáveis pela denúncia. Como eu já tinha colocado, não apenas em casos em que há confirmação, mas em casos também de suspeita. E aí, nesse diálogo entre teoria e prática, eu trago que na literatura, alguns autores apontam que nesse período de pandemia, a exposição à violência, e aí eu trago a todos os tipos de violência, não fazendo recorte exclusivamente à violência sexual, mas a exposição às violências aumentaram. Por quê? Porque quando se trata de violência sexual, de violências contra crianças e adolescentes, os dados apontam que mais de 78% dessas violências acontecem no ambiente familiar, acontecem em casa. E aí é importante, de extrema importância, que nós realizemos as denúncias, que nós estejamos atentos, porque em tempos de distanciamento social, nossas escolas estão fechadas, e aí é uma realidade do nosso município, embora outros municípios as escolas estejam abertas, mas é a nossa realidade. As escolas estão fechadas, as crianças permanecem dentro de casa, em tese, com a convivência diária do seu agente violador. Então, as violações estão potencializadas. E essa criança não tem... Porque, assim, muitas vezes, os professores, as professoras, elas são pessoas de referência para crianças e adolescentes. E é a eles a quem elas recorrem. Então, assim, nesse distanciamento social, ainda que as aulas sejam remotas, como é que eu vou te pedir ajuda se no quarto do lado, ou muitas vezes a casa não tem nem as divisões dos quartos, e está o meu violador? Então, há essa discussão de que a exposição às violências, às violações aumentaram, e em contrapartida, as denúncias também diminuíram. A esse debate, consequentemente. E aí, o que a necessidade e a importância, mais uma vez, de ações do comitê, de ações das instituições nos municípios que não têm um comitê. Já fica a dica, articula aí as instituições para fazer o comitê, e aí é isso mesmo, Rosinha. E quem vai denunciar os casos? De fato, a quem a criança vai recorrer? Se, na maioria das vezes, quem pratica a violência é quem tem a obrigação legal de proteger. E aí é necessário nós estarmos divulgando, nós estarmos conversando e nós estarmos mobilizando a sociedade. A sociedade tem também o dever legal, a obrigação da proteção. E aí, Clara, cai por terra, né, todo e qualquer argumento que se diga que não se deve ter educação sexual nas escolas, mais uma vez, né? A gente está batendo nessa tecla novamente, porque se o violador está em casa, as crianças estão afastadas da escola, talvez esse seja o único lugar onde ela tenha acesso para falar sobre o que ela está sofrendo, para que ela tenha ali uma pessoa de referência que possa acolher e direcionar para as ações necessárias nesse caso. Então, assim, é de extrema importância que a gente cada vez mais entenda essa necessidade desses espaços de discussão, para que a criança possa ter esse olhar, ter essa clareza e saber para onde ir quando um caso de violência acontecer ou que indícios desse caso de violência vir a acontecer. Então, e aí, mais uma vez, diante dessa situação, outros impactos que nós tivemos, né, com o comitê foi diretamente nas crianças. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Clara, do impacto nas crianças em relação à violência sexual na discussão com a educação infantil, principalmente, né? Porque aí, a partir dessas discussões na escola, eu queria só destacar a presença aqui da Denise, que participou do comitê ativamente e que mobilizou aí nas escolas, não é? Esse processo com as crianças de educação infantil
o concurso literário, né, que deu aí origem a um livro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Clara, sobre esse processo. Denise está aqui acompanhando a gente e foi de grande importância, né, na articulação, na educação do município de Rio Largo para que isso fosse real. Leilani? Oi? Travou um Oi? pouco, mas tudo bem. Tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Agora? Tô. Ok. Uhum. Pronto. Deixa eu falar. A nível da educação infantil foi a coisa mais linda do mundo. Eu fico bestinha falando. Porque era conversado com as crianças as partes íntimas que ninguém podia tocar, que era por uma questão de apenas para uma questão de cuidado com a saúde e de higiene. E aí alguns responsáveis relatavam que a criança chegou conversando em casa que não era, que queria tomar banho sozinha, que nas partes íntimas dela ninguém poderia tocar e que como é que eu posso dizer? Ela tinha a necessidade de se proteger. Alguns responsáveis colocavam isso, chegavam para conversar. E assim, foi realizado um concurso literário junto aos CEMEIs, os Centros de Educação Infantil, Centros Municipais de Educação Infantil, enfim. E a historinha que ganhou foi a da Dorinha. E aí Dorinha era uma criança que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não estou encontrando a Dorinha. Mas enfim, era uma criança, como é que eu posso dizer? Empoderada, que entendia... É muito preocupante. Enfim, tenta dar conta aí dos comentários, Leila, que tá subindo e eu não tô conseguindo acompanhar. Mas enfim, Dorinha era uma criança empoderada que sabia que o corpo dela, que as partes íntimas dela ninguém queria tocar e que para além disso, ela sabia que podia contar com os professores, que ela sabia que podia contar com os conselhos tutelares caso algum tipo de violência acontecesse com ela. E aí é importante deixar claro, nós não conseguimos produzir o material gráfico da Dorinha, mas a Dorinha, ela foi diagramada, ela foi ilustrada, lindas as ilustrações da Dorinha. Não vou dar spoiler da revista, da história da Dorinha, mas é uma situação em que ela foi vítima de violência sexual, o padrasto foi preso, enfim. A Dorinha foi uma criança de 6 anos, salvo engano, à época, que desenhou, que fez a revistinha da Dorinha, a coisa mais linda. E a gente não pensa nunca que foi uma criança que fez a revistinha, que a historinha saiu da criança. Mas a partir das discussões que foram realizadas junto com elas entenderam e foi uma forma delas expressarem aquilo que elas entenderam, obviamente com o auxílio das professoras. Mas enfim, o que eu queria colocar também era a questão dos órgãos de proteção. A quem a gente recorre, a quem as crianças, a quem os adolescentes devem recorrer em situações não apenas de violência sexual, mas em situações de violência e em situações de violação de direitos. Então, é isso mesmo, Nelva. É uma situação lamentável e nem sempre os pais acreditam nas crianças. Então, nas conversas que a gente tem por aí, a gente sempre deixa claro da importância de se estabelecer uma relação harmoniosa com as suas crianças, com os seus adolescentes, de uma forma em que elas possam confiar em você enquanto um adulto protetor, enquanto uma pessoa que acolhe e está ali pronta para protegê-la, independente de qualquer coisa, e que você, enquanto responsável por aquela criança, você pode acreditar, não sei se essa é a palavra correta, mas acreditar mesmo no que aquela criança está falando, porque assim, não é do nada que uma criança vai chegar para relatar uma situação de violência sexual. Uma que não são situações da faixa que ela vivencia de acordo com a faixa etária dela. Então, dos dois, ou ela viu alguém fazendo, ou alguém mostrou a ela, ou alguém fez com ela.
Não foi do nada. Enfim, não foi algo criado. E tem órgãos que são responsáveis por essas investigações, por entender. Quando eu era conselheira, eu sempre dizia, não cabe a mim julgar se a criança está falando a verdade ou não. O julgamento não é para mim, eu não fui eleita para julgar. Eu fui eleita para proteger. Eu fui eleita para proteger. E nesse sentido de ser eleita para proteger, eu não podia fechar os olhos e deixar para lá porque a criança estava inventando. Não era a mim que cabia esse julgamento da criança, dizer se ela estava inventando ou não. Mas a mim cabia a obrigatoriedade e o dever da proteção. De dar encaminhamento às instituições que de fato deveriam ser encaminhadas. E aí sim, desenvolver o processo investigatório para depois chegar ao julgamento. Então, o julgamento era só mais um processo que estava lá distante de mim. Mas a mim cabia a proteção. A mim cabia a proteção. E assim, nós temos os conselhos tutelares. Aqui em Rio Largo nós temos dois conselhos tutelares que recebem as denúncias e que dão os encaminhamentos e aplicam as medidas protetivas, medidas de proteção pertinentes às situações. A delegacia também é um órgão a quem se deve recorrer. Se eu não consigo ir na delegacia, se eu não consigo ir no conselho tutelar, eu posso procurar o Ministério Público, eu posso, pelo telefone, ter acesso ao Disque 100, e aí eu já entro mais uma vez, na divulgação das fitinhas da proteção. E aí, pelo Disque 100, as próprias crianças, os próprios adolescentes, eles podem estar pedindo ajuda, eles podem estar fazendo essa denúncia. Se não para eles, para os coleguinhas, mas enfim. Pelo Disque 100, a denúncia que é registrada no portal de denúncia do Ministério da Cidadania, ele chega diretamente aos órgãos responsáveis. Então, até hoje, vai eu recebo ligação do Disque 100 para saber se o Conselho Tutelar recebeu a denúncia. Peraí, não é comigo não, deixa eu te passar o número. Mas a denúncia chegava diretamente ao e-mail do Conselho Tutelar. Quando, por alguma eventualidade, a gente não respondia o e-mail na hora que chegou, eles ligavam, chegou a denúncia, preciso que vocês deem o recebido, que vocês protocolem dizendo que vocês receberam. E, para além do Conselho Tutelar, em algumas situações, tanto a delegacia quanto o Ministério Público também são notificados. Então, o Disque 100, ele tinha era um pouco complicado o caminho para uma criança efetivar uma denúncia. Mas, atualmente, é a partir da opção 0, assim que você liga. Eu fiz o teste essa semana. Eu liguei para o Disque 100, se você é criança e adolescente, aperte 0, e aí ele vai direcionar para o atendente, que a criança e aquele adolescente, ou a pessoa que está fazendo a denúncia, vai ter que saber o nome daquela criança e do adolescente, a data de nascimento e o endereço. Se não o endereço, mas a escola em que a criança estuda. E a partir daí, realizar a denúncia. E em todas as instituições as quais a gente pode estar realizando a denúncia, assegura o anonimato. Certo? É assegurado ao denunciante o anonimato. Também como uma forma de estimular, porque muitas vezes eu, enquanto profissional, tenho medo de fazer a denúncia, porque eu trabalho todos os dias ali perto da casa daquela criança, perto da casa daquele adolescente, e se eu realizar a denúncia e o agente violador fica sabendo que foi eu, ele vem tomar satisfação comigo. Ou eu sou vizinho e tenho medo de que ele descubra que sou eu. Enfim, para coibir determinadas situações. E também a exposição do violador é assegurado o anonimato. E se as instituições que receberem a denúncia, em qualquer situação de violência, não apenas de violência sexual, se as instituições, se o profissional que recebeu a denúncia não assegurar o anonimato, procura-se outras instituições como o Ministério Público para que as providências cabíveis sejam tomadas frente à situação. Então, Clara, em relação ao que você estava falando de acreditar ou não na criança, né? Como você estava colocando. Alguns comentários aqui, né? A criança também deixa sinais de que está sendo abusada por meio de desenhos, isolamento, relatar conteúdo libidinoso, que não é a linguagem da criança, como você colocou, né? Falar algumas coisas que não é
própria da idade da criança, e a questão do desenho também, né? Como ter acesso a essas informações, ouvindo, se colocando disponível para ouvir as crianças, né? É importante que a gente entenda que se a criança está falando sobre a situação, se ela está verbalizando isso de alguma maneira ou apresentando comportamentos que antes não apresentava, esses são sinais visíveis, né, de que algo está errado, que algo precisa ser olhado. E aí, mesmo que seja algo que a criança visualizou apenas, por exemplo, está relatando, mas a gente tem que investigar, tem que entender o que foi que deu origem àquele comportamento, àquele isolamento, ou até mesmo aquela verbalização da criança em relação ao que ela presenciou ou vivenciou. Então, nós precisamos cada vez mais estar atentos, né, às nossas crianças nesse sentido. E aí os meios, né, de denúncia que você colocou, esse alerta é super importante para todos nós. E para que elas também entendam, para que elas também possam acessar, né, esses lugares em que elas podem ser ouvidas. Uhum. Em relação, Clara, a gente está aqui já encaminhando para o final da nossa live, tá? Nós temos apenas 10 minutos. Eu queria que você falasse dos principais desafios. Brevemente, nesse percurso, a gente sabe que tem muitos percalços, mas quais foram, então, nesse período, os principais desafios do comitê, né, desde 2018 até hoje, que nós enfrentamos? Deixa eu tentar organizar meu pensamento. Nós vivemos numa sociedade altamente machista e adultocêntrica. E aí, o resultado disso é desacreditar na palavra das nossas crianças, dizer, acho que conversa, menina, acaba com isso, que isso não está acontecendo, não. Cala tua boca, porque é essa pessoa quem coloca a nossa comida no prato. Ou, enfim, N situações que, por vivermos numa cultura machista e adultocêntrica, nós somos, às vezes, levados a estar... O avião está passando aqui, eu estou agoniada, vocês estão ouvindo? Passa já aqui também. Nós somos levados, muitas vezes, a naturalizar determinadas falas e impor às nossas crianças. Então, assim, é um tabu sem igual discutir sexualidade, discutir educação sexual. E aí eu coloco, não é um tabu para as nossas crianças, não. É um tabu para os nossos profissionais. Porque fomos nós que fomos criados na rédea curta de que isso não era para estar conversando, de que isso não era conversa de criança. Então, um dos principais desafios, desconstruir toda uma historicidade de uma cultura adultocêntrica junto aos nossos profissionais, uma resistência sem igual. E aí, para além dos profissionais, Júnior, se a Leilane conseguir salvar, vai ficar salva, viu? Vai sim, já aprendi como faz. E aí, para além dos profissionais, também uma resistência junto aos responsáveis pelas nossas crianças. De hoje, vocês estão conversando isso com o meu filho, enfim, com a minha criança. E uma resistência também junto aos serviços. A demanda do nosso município é uma demanda surreal para a nossa realidade, obviamente, e os serviços não estão preparados para absorver essa demanda. Então, ainda discutimos a implantação do serviço de escuta especializada, que isso fica para uma outra live, mas enfim, já deixo como um ponto spoiler. Importante. O spoiler. E aí fica a dica, pessoal da promotoria, precisamos debater. Mas enfim, é um ponto importante. Nós implantarmos no nosso município os serviços da escuta especializada. É importante também que os nossos profissionais entendam, não é de novo que a gente está discutindo violência sexual. Porque não é simplesmente no mês de maio, não é simplesmente no dia 18 de maio que a violência sexual acontece. A violência sexual acontece todos os dias, diariamente. E a gente tem que estar atento para que outras Araceles não venham a ser vitimadas. E aí, os nossos serviços têm que estar aptos a receberem essas demandas.
E não, ai, de novo essa conversa, ai, que saco. Mais uma vez, lá vou eu, porque é o Ministério Público que está convocando. Assim, que abuso, falar de abuso. Exatamente. Então, assim, romper com essa resistência que não é de novo e de que é importante a gente estar discutindo, batendo sempre na mesma tecla de uma forma incansável, porque esse de novo acaba naturalizando. E naturalizando, a gente abre brechas, ou melhor, a gente escancara as portas para que as nossas crianças, a gente está assim de bandeja, as nossas crianças, as nossas adolescentes para situações de violência. Então, assim, estarmos discutindo violência sexual, estarmos discutindo trabalho infantil, não é de novo, não é um abuso falar de abuso. É necessário, é importante falar de abuso. Calma, Leilane, segura aí esse celular. E para além de ser importante, é necessário. Necessário porque quando a gente fala de abuso, as pessoas se reconhecem quem foram abusadas. E as pessoas entendem que aquela situação que não é uma situação natural. Então, não é importante. E quantas vezes forem necessárias, nós estaremos falando de abuso, nós estaremos falando de violência. E estaremos falando dos impactos que essa violência causa nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. E que não são impactos que é no hoje, no agora. São impactos que elas são impactos que elas vão levar para a vida inteira. São levados para a vida inteira, é verdade. Então, assim, é preciso que a gente entenda isso. E isso nos dá cada vez mais motivação para trabalhar a prevenção, não é, Clara? É o combate e a prevenção ao abuso sexual. Quando a gente fala na escola, quando a gente conversa com as crianças, a gente está possibilitando a elas essa autoproteção e a prevenção do abuso sexual. Então, assim, cada vez mais os desafios são muitos e eu acho que eu poderia resumir, não sei se ficaria reducionista, mas eu vejo na tua fala essa questão do desafio seria mesmo quebrar o silêncio. É a gente poder falar abertamente sobre o tema sem que fosse tabu, sem que fosse melindroso para as pessoas, sobretudo para os profissionais. E eu vejo que a maior resistência que a gente tinha era nesse sentido, não é? De conversar com professores, com profissionais da UBS, por exemplo. Então, assim, essa era a maior resistência que a gente tinha e a gente precisa quebrar esse silêncio. E é por isso que nós estamos aqui falando hoje, no mês de maio, mas não só hoje, o ano inteiro, como você falou, porque todos os dias tem crianças e adolescentes sofrendo violência sexual e nós precisamos discutir o tema abertamente, quebrar realmente o silêncio que ainda paira sobre a nossa sociedade. Desconstruir todos os tabus que foram colocados, que foram cotidianamente, que foram historicamente nos impostos, e construir uma nova percepção social, digamos assim, de que violência sexual é crime, de que a minha criança, de que o meu adolescente, ele não pode estar passando por essa situação, e de que eu também sou responsável, até porque uma das nossas frases era quem se omite também é culpado. Então, não dá para eu, enquanto agente de proteção, enquanto sociedade, que a sociedade também é um agente de proteção, fechar os olhos e deixar acontecer, porque não é com a minha criança, porque não é com o meu adolescente. Não precisa ser Somos comigo para... Exatamente. Somos todos responsáveis. Sim, sim. Gente, nós estamos já aqui, finalzinho, 2 minutinhos para acabar a nossa live. E aí, alguns comentários aqui no chat sobre essa questão da dificuldade, da resistência dos profissionais, enfim, não é? E aí, a questão das crianças também, alguns parabéns. E eu queria agradecer a participação de todos vocês, certo? Dizer que a frequência, alguém perguntou sobre a frequência, não é? Clara, você pode falar sobre a frequência? O link está disponível na bio do Instagram da promotoria. Se algum erro, isso, quem se omite também é culpado. Enfim, se tiver dando algum erro no registro da inscrição,
manda um direct que depois o pessoal vai estar resolvendo, certo? Mas aí, divulgar mais uma vez, para que vocês já deixem agendado, dia 18 de maio, a partir das 15h30, no Instagram do Ministério Público de Alagoas, vai estar sendo lançado o projeto Fitinha da Proteção. Já dei muito spoiler, já falei até demais sobre o projeto. Pois é, continuem nos acompanhando, que vai ter mais live, vai ter mais informação, vai ter mais debates sobre a temática do abuso e exploração sexual. E quero agradecer a participação de todos, né? Vão lá na lista de frequência, assinem a frequência. A live vai ficar salva aqui no Instagram da promotoria, se eu conseguir salvar, mas eu vou conseguir. Salve esse negócio! E assim, Clara, cada vez mais, né, a gente entende a importância de discutir a temática da violência sexual e de esclarecer alguns pontos, né, de debate e de não entendimento acerca da temática. Então, quero agradecer a você por dividir comigo esse espaço, né, as nossas discussões estarem aqui sendo colocadas, e a vocês que nos acompanharam, que tiveram esse tempinho, né, conosco nessa tarde, muito obrigada, e continuem sempre nos acompanhando para que a gente possa ampliar cada vez mais a nossa rede de proteção. Leila, antes de encerrar, dá um sorriso aí para fazer a foto. Você vai fazer? Pessoal, se alguém puder fazer, agradeceria. Eu vou tentar aqui também, tá? Eu acho que eu consegui. O pessoal, mais uma vez, o pessoal que não está conseguindo fazer o registro, manda um direct que o pessoal que a assessoria vai estar resolvendo a situação, viu? Mais uma vez, muito obrigada, e eu acho que o nosso tempo já acabou e daqui a pouco cortam a gente, Leilane. Então, junto. Obrigada, gente, e até a muito próxima. Bom. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde para vocês.